Josué. Capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Tendes observado, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes, até o dia de hoje, mas tendes observado cuidadosamente o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai, pois, agora, ide para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos apegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, a oeste do Jordão. E quando Josué os enviou para as suas tendas, os abençoou. E lhes disse: voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata e ouro, com cobre e ferro, e com muitíssimos vestidos, e reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim voltaram os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, separando-se dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Tendo chegado à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Rubem e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram ali, à beira do Jordão, um altar de grandes proporções. E os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Rubem e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, da banda que pertence aos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isto, congregaram-se todos em Siló, para subirem a guerrear contra eles. Então os filhos de Israel enviaram aos filhos de Rubem e aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E com ele 10 príncipes, um príncipe de cada casa paterna de todas as tribos de Israel, e eles eram os cabeças das suas casas paternas entre os milhares de Israel. Foram, pois, ter com os filhos de Rubem e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, e lhes disseram: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Acaso nos é pouca a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não nos temos purificado, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor? Para que hoje queirais abandonar ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que não pereceu ele só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Rubem e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá.
Se foi em rebeldia, ou por transgressão contra o Senhor, não nos salves hoje. Se nós edificamos um altar, para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o requer. E se antes ou não fizemos com receio e de propósito, dizendo amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e ó filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, edifiquemos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando amanhã disserem assim a nós ou às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando o altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes tal transgressão contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E com isso os filhos de Israel ficaram satisfeitos, e louvaram a Deus, e não falaram mais de subir a guerrear contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram ao altar testemunha, pois, disseram eles, é testemunho entre nós que o Senhor é Deus,